A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, querido e amado irmão em Cristo Jesus nosso Senhor. Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está na rádio e TV CBC Gospel. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. É um prazer enorme estar chegando no seu lar através das nossas emissoras, como também através do nosso canal no YouTube. E falando aqui no canal do YouTube, eu quero convidar você a inscrever-se, se ainda não é inscrito, a deixar lá o seu like também, a ativar o sininho, tá? E para que você seja notificado das nossas próximas publicações. Amado, é um prazer estar chegando até você com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Nós hoje vamos estudar a lição de número 7 do primeiro trimestre do ano de 2023, portanto, hoje, domingo, dia 12 de fevereiro, de 2023. E hoje vamos falar sobre um personagem do Novo Testamento, muito conhecido, que tem um testemunho também muito forte, Estevão, né? E o tema da nossa lição é Estevão, um Mártir avivado. Tá? Estamos falando sobre avivamento, durante esse trimestre, e vemos aqui com este tema, sobre Estevão, que com certeza vai nos ajudar a entender mais ainda sobre o avivamento, tanto falado, tanto buscado, tanto comentado, mas também muito confundido, pelas pessoas. Há muita gente que confunde avivamento com movimento, avivamento com barulho, com zoada, E o avivamento é algo muito diferente do que muitas pessoas, até mesmo evangélicos, pensam, acreditam, E então, as lições que estamos estudando têm nos ajudado a entender, o que é de fato o avivamento, como se processa e de que maneira nós podemos identificar o avivamento na igreja, quanto também no cristão individualmente. Tá bom, amado? O nosso texto áureo hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 55 e 56, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha, ele, estando cheio do Espírito Santo, ele, Estevão, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão, ele teve esta visão, gloriosa, dos céus, da pessoa bendita do Senhor Jesus, à direita da mão, assim, em pé, à mão direita de Deus. A verdade prática da lição de hoje, segundo o nosso comentarista da lição, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e pode contemplar a glória de Deus durante a morte, como foi o caso aqui do nosso personagem, nosso irmão Estevão, que no momento do seu apedrejamento, no momento em que ele estava sendo agredido, ele estava sendo morto, por seus algozes, ele consegue ver os céus abertos, e consegue ver em pé, o Filho do Homem
à mão direita de Deus, tá certo? Ao lado direito de Deus, tá certo, amados? Então, queridos, vamos para nossa leitura em classe, tá? Que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos 8 a 10, e o capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. Olha aqui o que nos diz a palavra, né? O texto sagrado. Diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Em Atos capítulo 7, a partir do 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Deus, pela vida do nosso irmão Estevão, pela palavra que lemos, pela lição que iremos estudar nesta manhã. Deus de Israel, toma nas tuas mãos as nossas vidas e nos abençoa, Senhor, nos livrando e nos guardando, nos ensinando, abrindo nossos corações, a nossa mente, para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, queridos, o nome do Senhor nosso Deus, tá? Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que nós venhamos assimilar a palavra de Deus nesta manhã e que a glória do Senhor venha encher a sua vida com a sua santa e doce presença em seu coração, tá bom? Olha, queridos, nesta lição nós iremos ver, através do exemplo do nosso irmão Estevão, que uma das marcas do crente que está cheio do Espírito Santo é a sua fidelidade a Jesus Cristo. Tá? Esta é uma das marcas do cristão cheio do Espírito Santo. É a fidelidade a Jesus. Olha, Estevão, ele foi o primeiro cristão que sofreu martírio. Tá? Até hoje, milhares de cristãos sobre algum tipo de oposição, né, foram hostilizados, né? Hostilidade ou violência, né, sofreram eles por declararem a sua fé a Jesus Cristo. Nós temos uma história repleta de mártires, homens e mulheres de Deus que foram martirizados, sacrificados por causa da sua fé declarada a Jesus. A lista mundial de perseguição, publicada em 2022,
apontou que mais de 360 milhões de cristãos ainda são perseguidos. Isto é, eles têm direitos negados, sofrem violências verbais e também violências físicas. Cristãos que perdem propriedades, perdem suas famílias, suas famílias são ameaçadas e até perdem a própria vida. Essas perseguições são feitas, às vezes, por grupos civis, em outros momentos por autoridades religiosas e ainda por forças militares ou forças governamentais. Entretanto, amados, assim como Estevão, milhares de cristãos também não desistem da sua fé em Jesus. Milhares de cristãos se mantêm fiéis. Por quê? Porque são fortalecidos pelo Senhor. Amém, queridos? Olha, a nossa lição tem objetivos. Eu gostaria de apresentar 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro é apresentar a vida de Estevão, destacando muito especialmente o seu testemunho pessoal de vida. Segundo, mostrar, amados, que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e até mesmo diante da morte. E terceiro, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para estar fortalecido e permanecer na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o enfraquecimento da fé geralmente é antecedido pelo esfriamento espiritual. Por isso, a busca constante do Espírito Santo, ela é essencial para o crente se fortalecer no Senhor. Em Estevão, nós vamos ver um grande exemplo de fidelidade a Deus. Sabe, amados, ele se manteve firme na fé em Jesus, mesmo diante do risco de morte. Esta fidelidade, ela foi gerada no poder do Espírito Santo. Queridos, quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de sermos fiéis sim a Jesus até a morte, e assim herdando a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, o assunto desta lição é o martírio do nosso irmão Estevão, um avivado herói da fé cristã. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo diaconal da igreja primitiva. Olha, amados, Estevão era um diácono, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que estava extravasando a presença de Deus e que era usado por Deus de maneira extraordinária. Estevão era cheio de fé, cheio de poder. Estevão fazia prodígios, fazia grandes sinais entre o povo. Nós podemos conferir aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 8, que diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Queridos, devido à sua atuação como um autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, Estevão causou inveja aos adversários do Evangelho.
O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, nós veremos que Estevão foi um servo fiel, e ele foi fiel até a morte. E Apocalipse 2, versículo 10, o Senhor Jesus diz para a sua igreja, que devemos ser fiel. Ele diz aqui: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Querido, é profético, é anunciado que nós, homens e mulheres de Deus, seremos atribulados, iremos padecer. Satanás lançará uma perseguição ferrenha, lançará até mesmo alguns nas prisões. Mas a orientação do Senhor é que sejamos fiéis, mesmo que possa chegar ao extremo, possamos ser ameaçados até mesmo de morte. Precisamos lembrar do exemplo do nosso irmão Estevão, permanecer fiel a Cristo. Queridos, nossa lição está dividida, como eu disse, em 3 tópicos, e cada tópico tem as suas subdivisões, tá? E o primeiro tópico, nós temos 3 divisões, tá? E o primeiro tópico é o testemunho de Estevão. Olha, gente, falando aqui em testemunho, é muito importante entendermos que nós somos como uma lâmpada ligada a rede elétrica, e que brilhamos, e que tudo que encosta nessa lâmpada é percebido pelas pessoas que estão em sua volta. O homem de Deus, a mulher de Deus, é vista em todos os momentos, e o nosso testemunho pode influenciar para o bem ou para o mal as pessoas. E nós vemos aqui, amados, o testemunho de Estevão. Primeiro ponto aqui é que Estevão era uma pessoa usada por Deus. Era uma pessoa usada por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, lá em Atos, no capítulo 6, versículo 3 e o versículo 5. O versículo 3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Olha só como que era o testemunho desses homens que foram escolhidos. 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para que fossem então constituídos sobre os assuntos pertinentes daquela reunião. Queridos, claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. No versículo 5, nós vemos ele dizer isso aqui, ó: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e assim os demais, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, e assim por diante. Então, amados, no versículo 8, tomamos conhecimento de outra característica de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então nós tomamos aqui conhecimento de outras características. Ele era cheio de fé, cheio de poder, e fazia prodígios e grandes sinais
entre o povo. Essa reputação, esse testemunho de Estevão, causou inveja e gerou grande oposição dos adversários da igreja do Senhor Jesus. Então levantaram-se alguns inimigos, alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nós vemos aqui no versículo 9 do capítulo 6, levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, confirmando aqui a nossa narração. Então, nos dias de hoje, amados, oremos para que Deus venha levantar crentes como Estevão, crentes cheios de fé, crentes cheios de sabedoria, crentes que sejam testemunhos fortes, visíveis, para que haja um impacto diante ou na sociedade. Amados, o testemunho de Estevão, o primeiro ponto é que nós vemos que Estevão ele era usado por Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está, amado, você como instrumento nas mãos de Deus? Deus tem te usado? Você tem permitido que Deus te use? Deus tem te usado para visitar as pessoas enfermas, para visitar nos hospitais, para visitar nas penitenciárias? Deus tem te usado para estender a mão amiga para alguém que precisa? Deus tem te usado no evangelismo, na obra missionária? Como é que está o teu testemunho? Porque muitas pessoas que chegam na igreja, amados, e eita, é uma unção, não é verdade? Mas, queridos, o azeite acaba quando sai da porta para fora. Precisamos ter azeite nas nossas lâmpadas em todos os momentos, porque a chama do Espírito não pode se apagar. Não se acende o Espírito Santo só quando nós estamos no altar, no templo. A chama do Espírito precisa estar acesa em todos os momentos da nossa vida. O testemunho de Estevão. Vemos aqui uma covarde oposição a este homem de Deus. Os inimigos da igreja, eles usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, provinda do Espírito Santo, não podiam resistir ao Espírito Santo com que falava, ao espírito de ousadia com que ele falava, usaram de suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusar a Estevão com mentiras. Amados, esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Uma verdadeira covardia. Mas foi assim com Jesus Cristo. Foi assim com Estevão. Foi assim com os outros, com os apóstolos. Também tem sido assim com os demais mártires. E tem sido assim conosco. Esses inimigos também usam de violência. E usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então ali todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram
o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Aqui em Atos, no capítulo 6, versículo 15, diz assim: entre todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você sabe por quê, amados? Porque havia unção naquele homem. Porque o Espírito Santo de Deus tinha liberdade para agir na vida daquele homem. Nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo agir, amados? Ou nós estamos reprimindo o agir do Espírito Santo de Deus? Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Sejamos usados por Deus de tal maneira que possamos refletir, amados, o poder do Espírito Santo. Amém? Testemunho de Estevão. Nós vemos aqui a fúria dos acusadores de Estevão, porque não achavam falta, porque Estevão não se entregava, Estevão não negava Jesus, Estevão continuava cheio do Espírito Santo e dando glória, mesmo diante das acusações, mesmo diante da situação que ele se encontrava ali. E os inimigos se enfureciam cada vez mais por verem naquele homem, amados, a fidelidade ao Senhor. Então, após resumir com sabedoria a história de Israel e da apostasia de Israel, Estevão mudou o foco do seu discurso. Estevão confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e também de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Em suma, amados, Estevão denunciou as suas traições, os seus homicídios contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Estevão não se acovardou, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Estevão não deixou de falar aquilo que Deus propôs no seu coração. Queridos, este é um testemunho de um homem fiel, um homem usado por Deus, um homem vítima de uma covardia tão grande, mas um homem que viveu e experimentou a fúria dos seus acusadores, mas um homem que teve hombridade, um homem que foi honesto, um homem que foi fiel, um homem que não negou a sua fé e que enalteceu o nome do Senhor Jesus e que denunciou o pecado daquele povo. Esse é o testemunho de Estevão. Como é que tem sido o seu testemunho? De que maneira você tem se comportado diante das circunstâncias que a vida lhe impõe? Queridos, Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Amém? Queridos, o discurso de Estevão diante do Sinédrio é uma defesa da fé propagada por Jesus Cristo e pelos apóstolos.
ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou que distorcem, tá? E é o primeiro que morreu por essa causa. Jesus vindica a ação de Estevão, ficando em pé para honrá-lo diante de seu Pai, ali no céu. O amor de Estevão à verdade e sua disposição em dar a vida para salvaguardar contrastam-se nitidamente com aqueles que poucos se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Queridos, Estevão, um grande homem de Deus. Olha, meu amado, o segundo ponto fala sobre a preciosa morte de Estevão. A preciosa morte de Estevão. Queridos, como uma morte pode ser preciosa? Amados, a morte de Jesus foi preciosa para nós, porque ela nos trouxe a salvação. A morte de Estevão foi preciosa. Olha, Estevão morreu cheio do Espírito Santo. Estevão experimentou a violência dos seus acusadores. E Estevão foi capaz de perdoar, mesmo naquele momento de martírio que ele estava sofrendo. A morte de Estevão. Estevão estava ali, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Jesus, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, amados, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus. Ele viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou aquele homem, afinal estava cheio do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia, Jesus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente ativada, avivada no Espírito Santo, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta que ele passava, mas ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo para recebê-lo ali na glória. A morte de Estevão, a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Amados, a preciosa morte de Estevão. Estevão, na sua morte, experimentou a violência dos seus acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele, Estevão, naquele momento via a glória de Deus e via Jesus nos céus. Era demais para os seus acusadores. Era demais para os seus acusadores, meus amados, ouvirem Estevão dizendo que estava contemplando o Pai e o Filho. Ali ele viu os céus abertos e lá estava Jesus ao lado direito do Senhor. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram. E esse apedrejamento foi perante um jovem chamado Saulo,
e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. A preciosa morte de Estevão. A morte de Estevão foi preciosa, ele foi capaz de liberar perdão, mesmo quando ele estava sendo apedrejado. Naquele momento de suplício, naquele momento de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança, não demonstrou sentimento de ódio. Diz a palavra que apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, em oração ao Senhor, ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, Estevão adormeceu. Eita, que exemplo grandioso! Ai, alaná, caxira, alaná. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus, meus amados. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, não cultiva o ódio no seu coração. Um crente espiritualmente avivado, ele está pronto a liberar perdão aos seus algozes. Amados, Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi testemunha da manifestação da glória de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, se comporta como profeta. Pelo Espírito Santo ele vê a glória radiante de Deus. Pelo Espírito Santo ele vê Jesus exaltado à mão direita de Deus. Durante a visão, amados, aparece o padrão trinitário. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e vê o Senhor Jesus em pé à mão direita de Deus Pai. Agora Estevão confessa pela primeira vez o Senhor ressurreto diante do Sinédrio, declarando que ele vê Jesus. Ele vê Jesus Cristo compartilhando a glória de Deus como o exaltado Filho do homem. Estas palavras são blasfemas aos líderes religiosos. Eles cobrem, tapam os ouvidos, indignando, e estavam indignados, indicando que, amados, já não ouvirão o blasfemador. A recusa em ouvir reflete um problema muito mais profundo, amados. Muitas pessoas têm se recusado a ouvir a verdade de Deus. Empenho para que os ouvidos não sejam abertos pelo Espírito Santo. Em seguida, Estevão se ajoelha em oração e ainda ecoa outra declaração de Jesus na cruz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com confiança tranquila de um profeta, ele segue o exemplo de Jesus e permanece fiel ao seu ensino. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. A morte de Estevão, a gloriosa morte de Estevão. Antes de Estevão morrer, todos ouvem
esta testemunha inspirada ofereceu uma oração de perdão aos seus executores. Somente, amados, pelo poder do Espírito Santo, somente, amados, o poder do Espírito Santo pode capacitar alguém, como capacitou a Estevão a fazer a oração que ele fez. Perdoa-lhes, Senhor, não lhes impute esse pecado. Queridos, que maravilha de testemunho, de comportamento deste homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto, amados, é o avivamento no sofrimento. Eita glória, né, amados? Olha, Estevão avivado no sofrimento. Que sofrimento? Sofrimento e morte dos apóstolos. Amados, a Bíblia nos diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica transmitida oralmente e registrada em alguns escritos diz que, com a exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional, quer em outra qualquer situação. Mas que Deus nos guarde de trair o nosso Salvador, não é verdade, meu amado? Mesmo no sofrimento e na morte, precisamos estar avivados, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Olha, o avivamento no sofrimento. Amados, o avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, renova as nossas forças, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia ela nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Quando nós somos crentes avivados, a nossa força é a alegria do Senhor. Sabe, porque o Senhor está em nós e Ele é que é a nossa força, é Ele quem nos fortalece. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Tá bom, amados? Então, precisamos suportar as provas, lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. Nós precisamos ser cristãos avivados. Você precisa ser um cristão avivado. Eu preciso ser um cristão avivado. Porque o Espírito Santo de Deus produzirá em nós testemunhos dignos de arrependimento. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras, as muitas agruras pelas quais temos passado e que ainda iremos passar. Queridos, o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte.
diante dos inimigos do Evangelho de Cristo, diante da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, que Deus concede força, que Deus concede equilíbrio emocional para o crente espiritual avivado. Então, que o Senhor nos ajude, amados, a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja, a exemplo do nosso irmão Estevão. Que nós sejamos crentes avivados, sejamos crentes cheios do Espírito Santo, que possamos buscar, amados, buscar esse avivamento, assim como nós buscamos o alimento para que possamos crescer, para que possamos ser pessoas saudáveis, possamos buscar o avivamento espiritual, para sermos cristãos fortalecidos, cheios do poder de Deus, para resistir todas as astutas ciladas do maligno. Queridos, a lição de hoje nos traz grandes ensinamentos. Aprendemos aqui sobre um homem chamado Estevão, um homem que foi selecionado por Deus para o ministério diaconal. Um homem que passou por uma seleção especial. Quando da sua escolha, a orientação era para que fossem escolhidos homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé, homens fiéis, amados. E acharam entre eles, sortearam, e a sorte caiu sobre Estevão. E esse homem foi usado pelo Espírito Santo de forma tremenda. Esse homem é portador de um testemunho fenomenal, um testemunho de fé, de obediência, de determinação, de resiliência. Este homem viveu uma experiência tremenda. Foi ameaçado, foi aprisionado, foi questionado, foi perseguido, foi apedrejado, mas não negou a sua fé. Permaneceu fiel até a morte. Este homem, mesmo diante de todas as situações pelas quais ele passou, ele não negou Jesus. Este homem foi agraciado por contemplar a glória de Deus. Este homem foi capaz de liberar perdão àqueles que o estavam matando, que o estavam atormentando, que o estavam execrando. Então, amados, este homem foi capaz de todas estas coisas, porque ele não era um homem normal, natural. Ele era um homem comprado e lavado pelo sangue de Jesus e revestido do poder de Deus, derramado sobre ele, que é o Santo Espírito de Deus. Este homem era um homem cheio de unção, um homem determinado, um homem portador de um testemunho de quem era usado por Deus, de uma pessoa que sofreu uma oposição covarde, de uma pessoa que enfrentou a fúria de seus acusadores e em nenhum momento fraquejou na sua fé. Este homem, queridos, este homem foi capaz de permanecer fiel
mesmo diante da morte, mesmo quando cada pedra entrava em atrito com o seu corpo, mesmo quando ele recebia o impacto de cada pedra que era lançado pelos seus algozes, este homem foi capaz de olhar e ver o céu aberto, e ele pôde contemplar a glória de Deus. Amados, que coisa linda, maravilhosa. A morte deste homem foi preciosa. Por que preciosa? Foi uma morte cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Enquanto seus inimigos estavam cheios de fúria, de ódio, aquele homem estava cheio do Espírito Santo. Aquele homem estava contemplando o céu aberto. Aquele homem estava vendo Jesus à mão direita de Deus. Aquele homem contemplava a glória do Senhor. Aquele homem teve uma morte preciosa, que nem mesmo a violência dos seus acusadores foi capaz de tirar daquele homem a aparência de santidade que estava no seu rosto, a alegria de estar contemplando a glória de Deus. Este homem, sua morte foi preciosa, porque ele nos dá uma grande lição, a lição do perdão. Mesmo sendo ali, tendo a sua vida sendo ceifada, estando sua vida sendo ceifada por seus inimigos, ele pede para que não seja imputado culpa nenhuma àquelas pessoas. Amados, testemunho de vida, morte preciosa desse homem. Com a sua morte, ele nos ensina que quando nós estamos revestidos, avivados, cheios do poder de Deus, no nosso coração, na nossa vida, não tem lugar para o ódio, para o rancor, para a vingança. Não, no nosso coração só tem amor. Nosso coração está pronto para liberar perdão. E os nossos olhos só podem contemplar a glória de Deus. Meu querido amado irmão, que a lição de hoje venha trazer para você, amado, um grande ensinamento. Venha mostrar para você que o crente avivado não é aquele que faz zoada, não é aquele que faz barulho, não é isso. Avivamento não é movimento, avivamento é testemunho, avivamento é vida, avivamento é compromisso com o reino de Deus, avivamento é mesmo no sofrimento você manter-se fiel ao Senhor. O crente avivado, amado, ele tem unção dentro e fora do templo. O crente avivado, ele é o mesmo dentro ou fora do templo. O crente avivado, ele é testemunha viva do Senhor em qualquer lugar que ele chega. Na escola, na faculdade, no trabalho, no lazer. Meu amado, dentro do ônibus, no avião, onde quer que você esteja, o crente avivado, ele reflete a glória, a presença de Deus. Mesmo diante do sofrimento, da luta, da dificuldade, do desemprego, da enfermidade, da perseguição, o crente avivado continua dando glória a Deus. O crente avivado continua fiel. O crente avivado não desiste da sua fé. O crente avivado, meu querido, glorifica a Deus em toda e qualquer situação. Amém? Vamos lembrar um pouco o que nós estudamos? Pode ser? Olha aqui.
Quando pela primeira vez o nome Estevão aparece, você lembra? Olha, nós estudamos que o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, lá em Atos, no capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Tá? Outro ponto para lembrarmos é o que Estevão denunciou. Estevão, ele denunciou coisas importantes, ele confrontou a dureza do coração dos líderes de Israel e denunciou as suas traições ou seus homicídios contra Jesus. Outro ponto, qual foi a visão que Estevão teve? Quando Estevão estava ali passando por aquela situação diante dos seus algozes, ele teve a visão da glória de Deus. Ele viu Jesus ao lado de Deus. Quarto, que sentimento Estevão não demonstrou diante do seu suplício e das suas dores? Olha, Estevão, naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimentos de vingança, não demonstrou sentimento de ódio. Quinto ponto, o que é a alegria do Senhor para nós crentes avivados? Para o crente espiritualmente avivado diante do sofrimento, a alegria do Senhor, amados, é a nossa força. Amém? A nossa força. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Tá? Estamos chegando aqui ao final desta lição, agradecidos a Deus pela bênção de estudarmos a sua palavra. Estevão, um mártir avivado. Espero que você assimile a lição, que você que está com a gente na rádio, na TV, comente com seus amigos, compartilhe o link da rádio. Você que está aqui com a gente no YouTube, eu peço para você me ajudar. Amados, nosso canal precisa crescer. Nós ainda temos poucas assinaturas, poucos inscritos. Eu preciso que você também me ajude. Hoje nós já estamos sendo mais vistos no YouTube. Já temos uma quantidade maior de visualizações. Estamos progredindo. Estamos chegando mais próximo das pessoas. Mais pessoas estão assistindo a lição da escola dominical. E eu creio que mais pessoas estão sendo abençoadas. Isso eu devo a você que já se inscreveu. Devo a você que tem compartilhado com seus amigos, tá? O link do nosso canal no YouTube. Mas eu peço para você que hoje pela primeira vez está assistindo, que ainda não é inscrito, me ajude, se inscreva, comente a lição, fale alguma coisa, se você gostou, se não gostou, se quer que a gente continue, se quer que pare, porque é importante para nós. E é importante porque tudo que você comenta aqui no canal vai me ajudar. O YouTube ele vai me lançar mais vezes, vai sugerir mais o nosso canal para as pessoas, e mais pessoas serão alcançadas com isso. E assim você vai estar ajudando a gente a pregar o Evangelho, tá? A outras pessoas que ainda não conheceram. Você tem muitos amigos e eu confio na sua parceria. Eu preciso disso, sabe? Sou um homem de Deus, prego o Evangelho. 43 anos de ministério, nasci no Evangelho, vivo pregando a palavra de Deus, é tudo para mim isso, preciso da sua ajuda. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, quero te agradecer pela bênção, por ter compartilhado a tua palavra hoje com os nossos irmãos, com os nossos amigos, por estes que pela primeira vez acessaram o nosso canal, e que chegaram até o final da lição. Muito obrigado por suas vidas. Abençoa grandiosamente, Pai. Sara todas as enfermidades, meu Deus, cicatriza as feridas e nos ensina, Pai, a perdoar. Que o amor, que a graça, que a consolação do Espírito Santo esteja na nossa vida e que sejamos bênção em nome de Jesus. Amém? Olha, meu amado, quero falar para você. Daqui a pouco, às 7h30, eu estarei lá na sede nacional da nossa igreja, ministrando a escola bíblica presencial. Se você puder estar lá, vai ser muito bom. O nosso endereço é Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz de Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá.
Mas nós temos igreja em vários outros lugares, em outros estados. Se você quiser saber mais sobre nossas igrejas, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 0 operadora 91 984 56 2206. Peço para você, meu irmão em Cristo, ora por nós. Eu sou o Bispo Antônio Dias. Estou aqui sempre trazendo uma lição da escola bíblica e desejo de coração que você seja alcançado pelo poder de Deus, revestido pelo Santo Espírito do Senhor, e que a graça de Jesus Cristo esteja na tua vida, te alcance em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.